Olá, turma. Com o objetivo da gente já ir fazendo a transição desses pequenos vídeos aqui da parte de teoria dos números já para sequências, né, progressões aritméticas e progressões geométricas, eu vou fazer esse problema que já envolve as duas teorias, tá? Então é um problema que está no caderno lá do Aritsá, né, de IPA e PG, é da página 6, né, o exercício de número 54, né, um que tem até uma caveirinha lá. Então, sejam a n, né, uma PA, né, então A1, A2 até a n, uma PA de números inteiros com 23 termos, e cuja razão R não é múltipla de 23. Mostre que existe um múltiplo de 23 nessa sequência, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, né, suponha que não exista, né? Suponha que não exista múltiplo de 23. E aí, com isso, o objetivo é que a gente chegue em um absurdo, né? A gente chegue em alguma propriedade que não é coerente, tá? Então, suponha que não exista um múltiplo de 23 nessa sequência. A sequência, né, a PA, nós temos que vai ser A1, A2, A3, são de 23 termos, né? Então, A21, A22 até A23. 23 inteiros. Isso é o que ele está me dizendo na questão. Né? A razão dessa PA é R. Né? Se a razão da PA é R, pela fórmula do termo geral, eu sei que para qualquer N, né, a N vai ser o primeiro termo mais N menos 1 vezes R. Nesse caso, 1 é menor ou igual a N, que é menor ou igual a 23, né? Porque a sequência só tem 23 termos, tá? Então, tem essa fórmula desse termo geral aí, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar essa sequência como um todo, módulo 23. Primeiro, alguns fatos, né, importantes. Primeiro, 23 é primo, tá, pessoal? Então, 23 é um número primo e isso vai, de certa forma, ajudar na nossa questão. Segundo fato é, se 23 é primo e R não é múltiplo de 23, quanto é que vai valer o MDC de 23 e a razão, né? O MDC, como é o máximo divisor comum, né? Ele tem que ser divisor de 23, então só pode ser 1 ou 23, né? Só que 23 não pode, porque o R não é múltiplo de 23. Então o MDC de R 23 é igual a 1. É outro fato que a gente já tem do que está sendo dito na questão, tá? Então, beleza. A partir disso, o que é que eu vou ter? Analisando a sequência toda, módulo 23, né? A sequência, né, ela A1, A2, A3, até o A23, ela só vai poder deixar restos quanto, né? Analisando o módulo 23, os únicos restos possíveis de AI por 23 são. Vamos ver. Primeiro caso, pode ser zero? Não. Por quê? Porque se um número AI qualquer deixa resto zero por 23, ele é múltiplo de 23. Então, só vai poder deixar restos 1, 2, 3, até o 22. 23 já é zero de novo, né? Então, os possíveis restos de AI e 23, como é o resto, né? Vai estar entre 0 e 22. Zero não pode, porque senão seria múltiplo de 23. Então, os possíveis restos de um número AI por 23 são só de 1 até 22. Então, olha só, eu tenho 22 possíveis restos, eu tenho 23 números. O que é que me diz o princípio da casa dos pombos, né? Então, pelo princípio da casa dos pombos. O princípio da casa dos pombos diz o seguinte: se eu tenho 12 gaiolas, né? E eu tenho 13 pombos. Se eu tenho mais pombos do que gaiolas, com certeza absoluta vai ter uma gaiola que tem mais do que um pombo, né? Então é a mesma coisa, eu tenho 22 possíveis restos e tenho 23
Números, o que é que vai acontecer? Existe R não, I e J tal que AI e a J deixa o mesmo resto por 23, ou seja, AI é congruente a J módulo 23. Então, onde o I e J, né, eles são maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 23, porque está dentro dessa sequência. Então, existem dois termos, I e J, tal que AI, congruente a J módulo 23. Sabendo disso, pela fórmula do termo geral, nós teremos o quê? O AI é A1 mais I menos 1 vezes R, congruente a 1 mais J menos 1 vezes R, módulo 23. Corta esse A1, né? Passa para cá, vai ficar, bota já o R em evidência, I menos 1 menos J menos 1 vezes R, congruente a 0, módulo 23. Daqui eu vou ter que I menos J vezes R é congruente a 0, módulo 23. Portanto, 23 divide I menos J vezes R. Só que olha só, como o MDC a gente já viu que o MDC de 23 e R é igual a 1, ou seja, esse R aqui, 23, não tem nenhum fator comum. E 23 divide essa expressão toda aqui. Obrigatoriamente nós teremos o quê? Que 23 divide I menos J. Só que I menos J, né? Ele não pode ser zero, porque o I e J tem que ser distintos, né? Eu estou pegando dois números distintos, né? Então 23 divide I menos J. Só que I menos J, se eles são distintos e cada um deles está entre 1 e 23, os números possíveis são 1 e 23, então seria de menos 22, menos 21, menos 20, menos 22, menos 23, menos 22, menos 21, menos 20, até menos 1. 0 não pode, porque senão I igual a J. 1, 2, 3 até 22. Só que se 23 é primo, né, e 23 divide esse cara, com certeza absoluta entre menos 22 e 22, a única possibilidade seria 0, né? Mas como não pode, isso aqui eu tenho que é um absurdo, né? Então, não existe IJ, né, com I diferente de J e 1 menor ou igual a I, J menor ou igual a 23, que satisfaz 23 divide I menos J. Então, 23 divide algum termo. Ou seja, algum termo é múltiplo de 23. O que é interessante? O que é interessante desse problema? Na verdade, não é só que 23 divide algum termo. Essa sequência ela vai formar, né, um sistema de restos por 23. Ou seja, quaisquer 23 termos de uma PA consecutiva, né, onde a razão não é múltiplo de 23, vai ter apresentar 0, vai apresentar 1, vai apresentar 2, vai apresentar todos os possíveis restos na divisão por 23. Tá bom, pessoal?